Amém, querido? Eu vi você pequenininho, hein? Glória a Deus. Talvez as pessoas falem assim, está quebrando o protocolo, está abraçando, mas é difícil, irmãos. É difícil. Mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor, né, tem cuidado de nós. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou muito feliz Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu tenho, para vocês que me conhecem, vocês sabem o zelo que eu tenho pela palavra do Senhor, mas eu enxergo nesse culto um culto não melhor do que os outros, porque todo culto é excelente, mas esse culto eu tenho um sentimento especial, porque, como o Doni falou aqui, ele me viu pequeno, assim como o Doni, a missionária Creuza, o irmão Marcelo também me viram pequeno, e eu respeito quem tem história com Deus, eu admiro quem tem história com Deus. Quando eu estava sentado, eram eles que estavam ministrando. Era a vida deles que eu via Deus usar, para que hoje a minha também pudesse ser usada. Então quero dizer para vocês que é uma honra, é um privilégio muito grande poder pregar a palavra do Senhor para vocês. E nessa noite, não somente por esse motivo, mas tem um outro motivo em especial também. Dos 66 livros da Bíblia, tem um que eu tenho um apreço especial por ele, que é a Carta aos Romanos. Eu admiro muito este livro, tenho um amor muito grande por esse livro, mas eu nunca tinha pregado nesse livro. É um livro que eu acredito que o resumo de toda a Bíblia Sagrada está na Carta aos Romanos. Só que, por ser difícil de explicar, por ser difícil de compreender, eu sempre corri de pregar na Carta aos Romanos, sempre procurei textos mais fáceis. Só que orando ao Senhor, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração na Carta aos Romanos. Eu quero que você abra aí no capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Você está acostumado a sempre fazer uma leitura longa? Hoje eu só vou ler 2 versículos, tá? O versículo é o 16 e o 17. Quem achar, dá um glória a Deus aí para mim saber que você já achou. Então acho que eu já posso ler, né? O texto diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Feche os seus olhos. Você que está na sua casa, eu também peço que você feche os seus olhos. E você que deseja que Deus fale contigo nessa noite, eu peço que você ore juntamente comigo, amém? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor nos outorga nessa noite. Meu Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque falar da tua santa e fiel palavra é uma honra sem tamanho. É um privilégio muito grande poder falar do Evangelho, porque para uns é escândalo, para outros é loucura, mas para ti é o teu poder, é a tua onipotência, o poder que está nas tuas mãos, o Senhor revela por meio da tua palavra. Por isso eu me sinto privilegiado, Senhor, de ser um mensageiro dessa santa e fiel palavra. A minha petição a ti nessa noite, Senhor, é 2. A primeira, Senhor, é para que o Senhor possa usar a minha vida poderosamente, a ponto de eu poder transmitir este conteúdo, Senhor, esta palavra de uma maneira didática, a ponto de que cada ouvinte possa compreender, Senhor. E a segunda, Pai, eu sei que é um livro difícil, por isso eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito vá abrindo o entendimento de cada ouvinte nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, esses 2 versículos, eles representam basicamente a centralidade do livro de Romanos. O livro de Romanos, ele tem 16 capítulos.
Só que o centro dessa carta estão nesses 2 versículos. O restante da carta é um desenvolvimento desses 2 versículos. É uma explicação desses 2 versículos. Eu estava dando uma estudada a respeito da origem da carta aos Romanos e como ela é utilizada nos dias de hoje, e eu fiquei fascinado com uma descoberta. Eu vi que na faculdade de Harvard, as pessoas que vão, dependendo do curso que essa pessoa for estudar, se tiver alguma coisa voltada à comunicação, essa pessoa tem que estudar a carta aos Romanos para saber princípios de argumentação. Ou seja, para que a pessoa possa ser eloquente, para que essa pessoa possa ter uma boa argumentação, ela tem que estudar a carta aos Romanos. Uma coisa interessante também é que não é somente isso, esse livro ele traz uma história muito grande em relação à história da nossa igreja. Ou seja, o princípio da nossa igreja, a era protestante, ela passa pela história aos Romanos. Os avivamentos, o avivamento que houve na Inglaterra, ela passa pela carta aos Romanos. O princípio da teologia passa pela carta aos Romanos. Então eu sou fascinado por esse livro. Eu amo esse livro, eu amo toda a Bíblia Sagrada, mas eu tenho um carinho muito especial pelo livro aos Romanos. E para poder dar início a esse sermão, eu quero trazer três pontos que eu identifiquei nesses 2 versículos, que é a necessidade de pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho. A necessidade de pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho. Amém? Então, Paulo começa dizendo, porque não me envergonho do Evangelho. Quero começar aqui. Que motivos Paulo teria para se envergonhar da morte de Cristo na cruz? Que motivos Paulo teria para ter vergonha do Evangelho? E talvez você vai se escandalizar com o que eu vou te falar, mas humanamente falando, entenda bem, humanamente falando, ele poderia ter motivos para se envergonhar, e eu vou te dizer por quê. Porque o Evangelho está ligado a um Messias judeu que foi pregado numa cruz publicamente. E quem morria pela cruz, pelo Império Romano, quem eram? Eram os malfeitores, eram os piores criminosos, era a escória da sociedade, eram aqueles que eram os piores da sociedade, somente eles morriam no madeiro. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que maldito aquele que for morto no madeiro. Então, para o judeu, isso é escândalo. Para o judeu, quem morre no madeiro é motivo de ofensa, é motivo de repúdio à sua fé. Então, para os romanos, aliás, para o judeu, Paulo fala que é escândalo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, se não me falha a memória, ele diz assim que para o judeu é escândalo, para o grego é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, glória a Deus, eu já estou sentindo o Senhor aqui. Aleluias. Oh, glória a Deus. Então, dando continuidade, os gregos na Grécia Antiga, o princípio, aliás, o centro da sabedoria universal estava entre os gregos. Ou seja, até hoje, em muitos cursos superiores, o que temos de frases de efeito, você pode ver que sempre se remete à Grécia Antiga, se remete a Sócrates, a Platão, a René Descartes, a Alexandre o Grande e tantos outros. Só que os gregos, eles acreditam que existem diversos deuses. Por mais que os maiores sábios que existiram na Grécia, Sócrates foi apedrejado porque acreditava que só existia um Deus. Aristóteles acreditava que uma mente inteligente criou todo o universo, não acreditava que o universo veio do acaso. René Descartes acreditava que a perfeição se resume a Deus, porque nada pode ser perfeito senão Deus. Mas mesmo com tantas conjecturas, eles jamais conseguiram entender o mistério da cruz. Jamais conseguiram entender o poder do Evangelho, o poder de Deus para poder salvar o pecador. Então, para o grego, entender o Evangelho, entender a mensagem da cruz, Doni, é loucura. Porque como pode um Deus, se é Deus, é onipotente, como pode um Deus morrer como malfeitor?
morrer como o pior dos criminosos. Como pode? E é isso que eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite, com a permissão do Senhor. Então eu dou continuidade. Falar da cruz de Cristo fere os judeus e fere também os gregos. Paulo diz aqui, eu vou repetir o versículo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, o evangelho, ele escandalizava tanto o judeu quanto o grego. Ele era ofensa tanto para o judeu quanto para o grego. Ele era loucura, Doni, tanto para o judeu quanto para o grego. Só que Paulo pregava. E Paulo, mesmo sendo um poliglota, falando por volta de 16 idiomas, mesmo tendo diversos dons, mesmo sendo filósofo, porque ele falava versos como dos epicureus, como está no livro de Atos, ele nunca apelou para a filosofia humana para poder pregar. Paulo sempre pregou o evangelho. Paulo sempre pregou o Cristo. Ele chega a dizer assim, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e este crucificado. Por quê? Porque o meu testemunho não pode salvar ninguém. O único testemunho que pode salvar é o de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. E o evangelho, gente, ele fere a soberba humana. Ele fere o orgulho humano. Ele fere a altivez. Como assim? Não existe ninguém que chega no evangelho de peito cheio e fala assim, é uma honra para o Senhor me salvar. É uma honra para o Senhor ter me amado. Não tem, gente. Não tem. E se tiver, eu afirmo para você, não conhecer o evangelho. Porque quando conhecer, vai ser abatido. Porque Deus vai abater o orgulhoso e exaltar o humilde. Oh, glória! Oh, glória a Deus. Ninguém chega no evangelho, pastor Alex, de peito estufado. Por que ele não chega de peito estufado? É muito simples. Porque a lei, ela vai revelar o quê? Que eu sou pecador. A lei vai revelar que eu sou profano. A lei vai revelar que eu estou condenado. A lei vai revelar que eu sou tudo de ruim. E acredite, irmãos, a lei é do Senhor, a lei não é do diabo, não. A lei é do Senhor. Mas preste atenção nisso aqui. A lei do Senhor, ela nos coloca no nosso devido lugar. Você faz ideia o porquê que um judeu, ele usa um kippah na cabeça, que é aquele negocinho na cabeça? Fica bem aqui atrás, né? Fica a dúvida, por que ele não coloca aqui na frente? Fica aqui atrás, porque se ele estufar o peito cheio de orgulho, o kippah cai. Então ele usa o kippah para quê? Para não ter orgulho. Ele usa o kippah para que ele possa ter humildade sempre. Meu Deus do céu. Então ele tem que ter o kippah para não se orgulhar, para não cair no próprio orgulho, porque a lei vai mostrar, eu sou pecador. A lei vai me abater. A lei vai revelar tudo de ruim que eu sou, vai mostrar que eu estou depravado, que eu estou morto nos meus delitos, que eu estou condenado totalmente. Mas aí quando você vê que não tem nada que você pode fazer por você mesmo, é aí que entra o evangelho. Porque o que eu não posso fazer por mim mesmo, Deus faz. Vou explicar para você. Já vou chegar nessa parte. Paulo está dizendo, eu não vou me envergonhar desse evangelho. Eu vou pregar, ainda que seja na cruz, porque falar na nossa cultura ocidental é fácil. Não é tão fácil, né? Mas comparado ao que é no Oriente, é muito mais fácil. Você acha que Paulo, quando ele ia pregar, ele era aplaudido por ter pregado? E olha que era Paulo, hein, irmãos? Não era Maico não, hein? Não era Maico não, era Paulo. O cara que escreveu a carta aos Romanos, com a profundidade que escreveu metade do Novo Testamento. Um cara com todo o conhecimento que tinha. Por mais que já chegou a juntar multidões para ouvi-lo, você acha que ele era aplaudido quando ele pregava? Você acha que quando ele terminava de pregar tinha selfie? Você acha que quando ele terminava de pregar tinha live? Você acha que quando ele terminava de pregar tinha autógrafo? Sabe o que tinha com Paulo, irmãos? Paulo teve que enfrentar, por causa desse evangelho, ele teve que enfrentar fome,
Ele teve que enfrentar prisões, ele teve que enfrentar apedrejamentos, chicotadas, açoites, solidão, perigos e mais perigos. Para quem é bom de matemática, tenta somar isso aqui. Foram 195 chibatadas, foram 3 naufrágios, foram 3 açoitamentos com varas, 1 apedrejamento e as prisões, que eu já perdi as contas de quantas que foram. Aí você soma tudo isso. Sabe qual foi o número que Paulo chegou? O número que Paulo chegou foi a 0. Aí você para pensar, mas como assim? Como pode tudo isso chegar a 0? É, porque era assim que ele se considerava. Olha o que ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve... Ó, o cara passa por tudo isso e fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, essa coisa pequena que eu estou passando... Ah, para de graça! Meu Deus, ele chega a dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o seguinte: eu estou morto para o mundo, então não importa o que eu passe. Oh, glória a Deus. A minha vida é Cristo. Oh, glória. Aleluia. Por causa desse evangelho, ele fechou as cortinas da vida. Por causa desse evangelho, ele vai para o martírio. E o que ele tem a dizer sobre isso? Ele tem a dizer que, em Filipenses 1, 21, ele diz assim que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já estou morto para esse mundo faz tempo. Eu não faço questão desse mundo já faz tempo. Eu já combati a carreira, eu já guardei a fé, eu vou me encontrar com o meu Salvador. Oh, glória a Deus. É por esse motivo que Paulo não se envergonha do evangelho. É por esse motivo que ele não tem vergonha nenhuma. E ele completa dizendo isso aqui. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Só aqui, fica só aqui, no poder de Deus. Agora para pensar. Vocês já fizeram ideia do tamanho do poder de Deus? Dá para medir o tamanho do poder de Deus? Não dá para falar que o poder de Deus é grande, porque se eu falo que é grande, eu estou limitando. O poder de Deus é imensurável. Meu Deus do céu. O nosso Deus, ele é onipotente. Ou seja, todo o poder está em suas mãos. E o texto está dizendo assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder. E eu gostei disso aqui, porque não está falando que é um dos poderes. Não está falando que é um poder, mas que é o poder. Está dizendo assim, ó, o evangelho de Deus é a totalidade do poder do Criador. Pega essa daí, ministro. Quando você prega o evangelho, você está falando de todo o poder do Criador. Quando você está ministrando, você está falando de todo o poder do Criador, de toda a potência. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Paulo diz assim, ó, eu não me envergonho do... Eu não me envergonho do... E o que é o evangelho? Primeiro eu quero dizer o que não é o evangelho, tá? Primeiro que o evangelho ele não é profissão. Igreja não é empresa e ovelha não é negócio. Para a gente começar, isso não é evangelho. Evangelho vem da palavra grega, evangelion, que significa boas notícias ou boas novas. E quais são essas boas novas, essas boas notícias? São as boas notícias, as boas novas de que Cristo morreu por nossos pecados. Então o evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por nossos pecados. E por que isso é uma boa notícia? Vou chegar lá. Vamos com calma. Eu sou igual Brasília Álcool. Vou devagarzinho, mas depois que pega a gente vai embora. Amém? Então Paulo, ele vai definir. Ele vai trazer essa questão do evangelho e ele explica. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Isso aqui eu gostei disso. O poder de Deus para a salvação. Essa palavra poder, do original grego, quer dizer dinamis. Dinamis significa dinamite. E o que é que uma dinamite faz? Ela explode. E uma explosão, ela causa
destruição, devastação, ela arrasa. Sim ou não? Você que está assistindo, sim ou não? Preste atenção. Está dizendo que é a dinamite de Deus isso aqui, gente. Isso é muito forte. A explosão de Deus. Mas como que a explosão de Deus não está causando destruição? Ó, pegou essa daí? Dinamite explode, destrói, devasta. Lembra da bomba de Hiroshima e Nagasaki? Devastou, explodiu. Só que essa explosão que é o evangelho, ela não destrói, ela constrói. Olha o que Paulo está falando, que essa dinamite salva. Ah, você não pegou, você não pegou. O poder de Deus, esse dinamis, não é para te destruir, é para te salvar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E esse poder de Deus, ele é tão forte, irmão, que não tem ninguém capaz de resistir o poder do evangelho. Você quer que eu provo para você? Eu provo para você. Esse poder, ele olha para uma prostituta como Raabe, que as pessoas acham que não tem jeito. Só que aí o evangelho chega e toca e alcança. Esse poder, ele alcança um ladrão da cruz no último momento de sua vida. Ah, nos 45 do segundo tempo, mestre. Ele alcança uma mulher imoral como a samaritana. Ele alcança um homem que está exilado como o gadareno. Esse evangelho alcançou a mim e a você que está aqui reunido nessa noite. E por isso eu exalto o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. O evangelho, ele alcança o perdido. Obrigado, Senhor, por ter alcançado esse perdido. Muito obrigado, Senhor. Não tem coração de pedra que essa dinamite não possa explodir. Oh, glória a Deus. Oh, glória. O evangelho, irmãos, ele é a esperança para esse mundo. A esperança para esse mundo não é Lula, não é Bolsonaro, não é Trump. A esperança para esse mundo não é um tipo de governo, seja comunista ou capitalista. A esperança para esse mundo é o evangelho, é o poder de Deus que é capaz de salvar o pecador. Oh, glória a Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Redobre a sua atenção. O evangelho, ele salva a todos sem acepção, mas não salva a todos sem exceção. Conseguiu entender? Vou repetir, ó. Ele salva a todos sem acepção. Ou seja, ele salva o branco, o negro, o índio, o pardo, ele salva todos. Mas ele não salva a todos sem exceção. Paulo está afirmando aqui, ó. Opa, a missionária entendeu o mistério ali, ó. Eu já vou chegar lá, hein? Já vou chegar lá. Nota que a limitação, ela não está no poder de Deus. A limitação não está no evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele é para todos. Acredite, irmão, o evangelho, ele é até para o ateu, ele é para o kardecista, para um bandista, o evangelho é para todos. Até para você que não acredita que o evangelho é para você, ele é para você sim. O evangelho é para você. O poder de Deus não é limitado. Limitado sou eu sou mais limitado que 3G da TIM em área de risco. Eu sou limitado, você é limitado. Mas o poder de Deus não. O poder de Deus não tem limites. Ele vai nos alcançar na maior profundeza que nós estivermos. No pior lamaçal do pecado que nós estivermos. O poder de Deus é capaz de nos alcançar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Só que aí, Paulo está dizendo assim, ó, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora vem a pergunta. E o que é crer? Como assim, Maico? E agora? O que é crer? Crer implica em sentimento intelectual, aonde você vai entender a razão daquilo. Ou seja, nós não cremos naquilo que não conhecemos. Eu creio naquilo que eu conheço. Eu creio naquilo que eu entendo. Ou seja, é por isso que a pregação,
ela vem na nossa mente. E da mente, ela vem para o coração. É a espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e juntas e medula. Ah, meu Deus do céu. É o poder da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluias. É por isso que a mensagem ela precisa ser compreendida, examinada, estudada. Porque eu preciso entender o que é o evangelho, irmão. Eu preciso entender porque que eu vou ser salvo. Ou eu só venho para a igreja por ir? Só venho para a igreja porque é legal encontrar os amigos. Não é isso não, irmão. Eu preciso adorar a Deus com entendimento. E o próprio Paulo fala isso aonde? Em Romanos. Olha que maravilha. Sempre esteve aqui. Glória a Deus. Sempre esteve, né, mestre? Mas você sabe o que me deixa triste, mestre? É porque qual é a utilidade do culto de doutrina e de uma escola dominical? Fazer com que nós entendamos o porquê nós acreditamos em Jesus Cristo. É fazer com que compreendamos o porquê vamos ser salvos. Mas como eu disse, sabe por que me deixa triste? Porque é o culto mais vazio de público. É sim. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com festa, a gente está preocupado com barulho, a gente está preocupado com movimento, a gente está preocupado em sair na foto, sendo que o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Se tem festa ou não, selfie ou não, banquete ou não, importa que você seja salvo. Não se preocupe em sair na foto, em fazer bonito, se preocupe em ser salvo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Oh, glória a Deus. E aí, o versículo dá continuidade. O versículo 17 diz assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Ó que forte isso aqui, gente. E a justiça de Deus não é como a do homem não, viu? A justiça de Deus, ela não tem falha. Não é igual a do Moro, ela não é. E nem de nenhum juiz da terra. A justiça de Deus, gente, isso aqui é muito sério. E ninguém fica devendo para Deus, viu? Eu falo brincando com alguns amigos uma frase, quando eu vendo algum produto, eu falo assim que ninguém morre me devendo. Acredite, irmãos, com Deus essa é a frase mais séria. Ninguém fica sem pagar a Deus. Chega o momento de cobrar, Doni. E Deus não tem como enrolar. Não tem como enrolar. E eu vou explicar para você porque não tem como. Esse versículo 17 vai falar a respeito da justificação. É o tratamento da justificação. A justiça de Deus. Vou explicar para vocês. Romanos 3:23, o que está escrito? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá. Todos pecaram, sim ou não? Um terço pecou ou não? Meia dúzia pecou. Metade pecou. 2/3 pecou. Todos pecaram. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Segundo os psicólogos, pela nossa mente por dia passam por volta de 10.000 pensamentos. Vamos parar para pensar. Desses 10.000, quantos são profanos? Não precisa revelar. Quantos são impuros? Não precisa revelar. Mas vamos dizer que nós somos os mais santos da face dessa terra, que de 10.000 pensamentos, somente 3 são impuros, são inapropriados, são imorais. Somente 3 desses 10.000. Pela mente nós pecamos 3 vezes, sim ou não? Agora para pensar. Todo dia, desses 10.000 pensamentos, eu tenho 3 profanos. Então, em um mês, eu tenho 90 pecados. Em um ano, eu tenho 1.095 pecados. Agora, para pensar. Eu, Maicon, 25 anos. Eu vou somar esses 3 por toda a minha vida. Eu vou ter por volta de 27.000 pecados. Aí, Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, que aquele que tropeçar em um só ponto da lei, paga por ela por completo. E eu aprendi com o pastor Alex que a lei não é somente 10 mandamentos, que a lei são 613 preceitos. São mandamentos, estatutos e ordenanças. Então você soma aí, vamos fazer a multiplicação agora. Agora eu quero ver. Vamos fazer 27.000 vezes 613.
Sabe mais ou menos quantos pecados que eu teria? 16.555.000.000. Agora você imagina, eu aparecer com 16.555.000.000 de transgressões diante do juiz que é Deus. E aí, acha que vou ser salvo? Aí, vamos ser salvos, ó, que maravilha. Ó, que maravilha. Nós não temos como salvar a nós mesmos. As nossas obras não são capazes de nos salvar. A lei serve para isso, para mostrar exatamente isso que eu acabei de mostrar. Que nós não temos poder para nos salvar, que nós não somos nada, somos depravados, somos pecadores, estamos condenados e somos réus de juízo. É aí que entra o Evangelho. Mas antes de falar aonde entra o Evangelho, nós não precisamos de 16.555.000.000 de pecados para não entrar no céu. Se nós tiver um só, nós não entra. Um só. Agora para pensar quantos pecados você cometeu só hoje. Não precisa revelar. É aí que entra o Evangelho. Sabe por quê? Sabe aquela cruz do meio? Ah, meu Deus do céu. Eu fico imaginando, Doni. Está Jesus e Barrabás. Quem vocês querem que liberte? Jesus ou Barrabás? Você sabe que o Barrabás era eu e você, né? Aquela cruz ali era nossa, né? Só que no lugar do Barrabás, ah, meu Deus do céu, surge um inocente. Surgiu o inocente, mestre. E o inocente toma a minha culpa, para que eu fique com a inocência dele. Ah, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluias. Mas aí você para pensar no seguinte. Você vai pregar para uma alma na rua, e essa alma ela tem boas obras. Você vê essa pessoa, é um bom marido, é um cara que faz caridade, é um bom trabalhador, o cara na firma elogia ele, os filhos elogiam, ele é tudo de bom, mas ele não é cristão. Ele vai para o céu? E agora, Michael? Ele é uma pessoa boa. E agora? Fazer uma alusão aqui para você entender. Alguém aqui gosta de omelete? Alguém aqui gosta de omelete? Vamos fazer uma omelete grande, vai. Vamos fazer uma omelete grande. Imagina que nós vamos pegar 10 ovos. 9 desses ovos estão perfeitos, uma maravilha. Mas um deles está podre. Vai estragar tudo, né? Aí eu te pergunto, ó. O padrão para entrar no céu, isso sem o evangelho, tá? O padrão para entrar no céu é perfeição. Mas o cara é muito bom. Tem um ovo podre? Teve algum erro em toda a sua vida? Já está podre, já está todo estragado. Essa é a minha condição diante de Deus sem o evangelho. Condenação. Essa era a minha e a sua condição diante de Deus. A condição de todo estragado. A lei, ela nos reduz a nada. Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito assim, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento do pecado. Você não trabalha o mês inteiro para receber? Então, vai receber. E qual que é o pagamento? A morte. Só que teve alguém que já pagou, Marcelo. Ah, meu Deus. Oh, glória. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vamos parar para pensar aqui? Deus puxou a nossa capivara do crime de pecado, ó. Do Michael já deu, sei lá, já passou dos 50 milhões já. Puxou de todos nós, ó. Imagina, hein? Puxou a capivara de todo mundo e lançou nele. Ele era puro, ele era inocente. Não é à toa que ele nem perdeu seus dentes de leite. Mas isso eu deixo para o pastor Alex explicar. Eu não vou explicar isso. Eu não vou explicar isso. Ele era inocente.
Só que ele pega a culpa de todos nós e se oferece como sacrifício no nosso lugar. É morto como maldito no nosso lugar. É malfeitor no nosso lugar. Por que o evangelho ele surge aqui? Porque nós não temos poder para salvar a nós mesmos. Não temos como escapar. Só que Deus, ele é justo, sim ou não? Ele não é justo? Imagina você, que você está com a dívida no SPC e no Serasa. Sua dívida é de 1 bilhão de euros, ó que maravilha, hein? 1 bilhão de euros. Alguém aqui tem como pagar? Alguém aqui tem como limpar esse nome? Eu não tenho. Mas aí chega alguém, Doni, ó, que maravilha. Chega alguém com uma maletinha aqui, ó. E na maletinha tem 14 quadrilhões. Ó, que maravilha. Tem como pagar? Claro. Tem como limpar meu nome? Com certeza. Mas só vai limpar meu nome se eu aceitar. Pegou? Só vai limpar se eu aceitar. Porque se eu não aceitar, meu nome continua sujo. Meu nome vai continuar no SPC e no Serasa. Assim também é o evangelho. Cristo pagou no meu lugar. Se eu aceitar, já está pago. Meu nome fica limpo no livro da vida. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Já está pago. Isso aqui é muito forte, irmão. O texto, olha, eu estudando a respeito da morte de Cristo, diz que a morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária. E eu gostei dessa palavra, porque vicária quer dizer substituta. Ou seja, a morte que era minha e sua, ele pagou. Então, ou seja, eu já estou morto mesmo, já morri. Por isso que Paulo está falando na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Eu já estou morto para o mundo. Por quê? Na cruz eu morri para o mundo. A morte era minha. Mas Cristo tomou o meu lugar. Ele foi a morte. Ele se fez maldição no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Aquilo que era para mim, ele tomou para ele. Mas vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade? João capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito assim que ele veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o evangelho. Ó, deu-lhes o evangelho. Aprendi com o pastor Alex ontem, hein? Deu-lhes o poder de Deus. Aliás, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu aceito o evangelho, quando eu passo a crer no evangelho, eu deixo de ser réu em primeira instância, hein? Ou terceira, sei lá. O réu da pior condenação. Eu deixo de ser réu para ser filho. Meu Deus. Agora eu te pergunto. Deixa eu perguntar aqui para você que é pai e para você que é mãe. Quando o seu filho apronta, você deserda ele? Você manda ele embora? Quando o seu filho apronta, você mata ele? Você coloca ele na cadeia? Sabe por que você não faz isso? Porque você é pai. E pai de fato não faz isso. Sabe o que o pai faz? Pai disciplina. É por isso que quando nós aprontamos, o pai disciplina. O pai não quer nos condenar. O pai nos disciplina para que fiquemos no caminho. Você gostou dessa, né? João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim, ó, eu sou o... Então o pai te disciplina para você ficar no... Para de graça, meu. Para de graça. Meu Deus do céu. Agora para pensar. Quando Jesus estava na cruz, estou para encerrar. A sexta palavra de Jesus na cruz foi, está consumado. No grego quer dizer, tetelestai, que o significado é de fato, está pago. Ou seja, a ficha do Chesco está paga. A ficha da Paula está paga.
A ficha do Michael está paga. A ficha do Luiz está paga. A ficha da Cris está paga. A ficha de todo aquele que crê no meu nome, de todo aquele que crê no Evangelho, está paga. Oh, glória a Deus, você não deve mais nada. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão Marcelo, lembra do passado? Está pago. Deve mais nada. Oh, glória a Deus. Aleluias. Mas, Maicon, isso não é justo? Por que não é justo? Ele pagou. Ele cumpriu a sua justiça em Cristo. Isso foi a justificação. Maicon, o que é justificação? Tornar justo. O estado de ser justo diante de Deus. Aí Deus olha para você dos altos céus, você e eu, do jeito que nós somos aqui, ó, cheio de defeito, erra todo santo dia. E qual é o nosso estado diante de Deus? Para aqueles que creu no Evangelho, justo. Ah, você não entendeu. E se tivesse entendido, tinha dado 1 milhão de glória, pelo menos. Para pensar. Pensa aí na sua idade. Pensa quantos pecados você cometeu em toda a sua vida. Deus olha de lá dos altos céus. Você mesmo sendo todo errado. Se você creu no Evangelho, Ele olha para você e fala, é justo. É meu filho. Vou doutrinar, vou disciplinar. Disciplino ele, mas não perco ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vou encerrar. Quero ler um versículo na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que o texto diz, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora para pensar. Juiz perdoa? Juiz aplica justiça. Sim ou não? Sim ou não? Juiz perdoa ou aplica justiça? Ele já está aplicando a justiça. Ele já está aplicando. Meu filho já pagou no seu lugar. Já está aplicada. Justo. Oh, glória a Deus. Ele já aplicou a sentença. Ele não vai aplicar a mesma sentença novamente. Ele não vai. Só que tem um detalhe. Como nós queremos nos apresentar diante de Deus? O passaporte para o céu, o ingresso para o céu, é crer no Evangelho. É crer no Evangelho. Se eu não creio, eu não vou. Não tem ingresso. O ingresso está cancelado. O passaporte está cancelado. O voo já foi. Vai ficar para a grande tribulação. É desse jeito, irmão. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu acredito. Todos teremos de comparecer diante de Deus. E aqui eu encerro. Como você quer comparecer diante de Deus? Como um réu já condenado? Ou como filho que vai receber o galardão? Amém? Aqui eu encerro essa palavra e as palmas louvam o nome do Senhor.